FGTS vai distribuir lucro de mais de 12 bilhões de reais aos trabalhadores. Após delação do caso Marielle, Elcio de Queiroz é transferido de presídio e evita júri popular. E você vai ver também. FMI revisa crescimento econômico do Brasil impulsionado pelo resultado positivo do agronegócio. Protestos tomam conta de Israel após a aprovação de reforma judicial. Governo dos Estados Unidos processa Texas por uso de boias em rio para impedir imigração. Comitiva brasileira viaja pela Ásia e Oriente Médio para firmar parcerias e conseguir uma linha de crédito de 12 bilhões de dólares. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço vai distribuir mais de 12 bilhões de reais aos trabalhadores este ano. O valor foi definido de acordo com o lucro que o FGTS teve em 2022. Vale lembrar que o dinheiro fica preso no fundo. Os saldos das contas devem ser atualizados, mas continuam valendo as regras para o saque dos valores. O Conselho Curador do Fundo de Garantia decidiu distribuir 12 bilhões e 700 milhões de reais aos trabalhadores com contas vinculadas. A quantia representa 99% do lucro obtido pelo fundo em 2022. O montante a ser distribuído esse ano é menor do que foi repassado em 2022, quando foram distribuídos 13 bilhões e 200 milhões de reais. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, a expectativa é de que os depósitos comecem a cair até a próxima semana e sejam concluídos até o final de agosto. Com o repasse aprovado, os trabalhadores vão ter um ganho real acima da inflação de 1,3% nas contas vinculadas. Tem direito ao crédito quem tinha saldo no FGTS em 31 de dezembro de 2022, ou seja, 217 milhões de contas ativas e inativas terão direito ao repasse. O depósito deve ser proporcional ao valor que o trabalhador tinha até o último dia no ano passado. Os repasses vão valer para contas ativas e inativas no fundo. Esse fator proposto pelo Conselho significa que, na prática, a cada R$1.000 de saldo na conta do trabalhador, o cotista receberá R$ 24,62. O governo federal arrecadou 180 bilhões de reais em junho, 3,3% a menos do que no mesmo mês do ano passado. Mesmo assim, o valor acumulado em 12 meses passou de 1 trilhão e 100 milhões de reais. Um novo recorde. Poderia ser melhor, não fossem uns 72 bilhões de reais em desonerações. Isso é o dinheiro que o governo deixa de arrecadar porque dá desconto para alguns setores. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta terça-feira, à espera da decisão do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, sobre os juros dos Estados Unidos e repercutindo resultados da prévia da inflação do Brasil divulgada hoje. Ao final da sessão, a moeda norte-americana subiu 0,35% e encerrou o dia cotada a R$ 4,74 na venda. E o Fundo Monetário Internacional melhorou sua estimativa para o crescimento da economia do Brasil neste ano, depois do forte desempenho no primeiro trimestre. A possível alta de 2,1% do PIB do Brasil deve, segundo o FMI, melhorar o desempenho da América Latina como um todo. O crescimento econômico da região em 2023 deve ficar em 1,9%, um aumento de 0,3 ponto percentual em relação à última estimativa do fundo. A revisão para cima na estimativa deste ano foi impulsionada pelo aumento na produção agrícola do primeiro trimestre de 2023, com repercussões positivas na atividade de serviços.
Mesmo com a revisão, a estimativa do FMI para 2023 ainda é um pouco mais pessimista do que a do Ministério da Fazenda, que este mês passou a calcular um crescimento de 2,5% para o PIB deste ano. Para 2024, a projeção do FMI foi reduzida em 0,3 ponto percentual para 1,2%. E olha só, o governo federal aprovou hoje uma medida provisória com taxação de 18% sobre a receita das apostas esportivas. A medida provisória regulamenta as apostas esportivas com cota fixa pela União. Também conhecidas como bets, as empresas vão ser taxadas sobre a receita obtida com todos os jogos e após o pagamento dos prêmios e impostos de renda sobre a premiação. As regras já estão em vigor, mas devem ser analisadas em até 120 dias pelo Congresso Nacional para não perder validade. A medida foi publicada no Diário Oficial da União. Vamos falar agora sobre os desdobramentos do caso Marielle. O ex-policial Elcio de Queiroz foi transferido para um presídio federal de segurança máxima depois de confirmar que dirigia o carro no momento dos disparos contra Marielle Franco e Anderson Gomes. Na delação premiada, homologada pela Justiça, o ex-PM também falou do papel neste crime do ex-bombeiro Maxwell Simões Correia, preso na segunda-feira. O ex-bombeiro Maxwell Simões Correia passou a noite sozinho em uma cela na Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Maxwell foi submetido a exames de corpo de delito e também por interrogatório, mas preferiu ficar em silêncio. Ele já havia sido preso em 2020, depois que os agentes descobriram que o ex-bombeiro era o dono do carro utilizado para esconder as armas de Rony Lessa, apontado como executor de Marielle Franco e o motorista Anderson. Maxwell foi acusado em 2021 a 4 anos de prisão por atrapalhar as investigações e cumpria a pena em regime aberto. Na segunda-feira, de acordo com a delação de Elcio de Queiroz, o ex-bombeiro também foi uma peça importante antes do crime porque monitorava os passos de Marielle Franco. Elcio contou à polícia que no dia do crime estava trabalhando e foi chamado por Rony Lessa para uma missão. O carro de Marielle e Anderson foi alvejado com 13 tiros de uma submetralhadora em 14 de março de 2018. Os dois morreram no local. O presidente Lula anunciou na manhã de hoje que decidiu operar o quadril nos próximos meses. Durante a live semanal, ele disse que passará pelo procedimento em outubro. O presidente abordou o assunto durante o programa semanal Conversa com o Presidente. Lula reconheceu que está na hora de uma intervenção médica para amenizar as dores que sente provocada pela artrose, que é o desgaste na cartilagem que reveste as articulações. Eu quero fazer a cirurgia porque eu não quero ficar com dor. Claro. Olha, deixa eu lhe falar uma coisa, show. Ninguém consegue trabalhar com dor o dia inteiro. Então eu tenho que tentar calcular bem para que no meio de outubro, se for isso que eu vou fazer, eu fazer a cirurgia, uma cirurgia razoavelmente rápida, sabe, 2h30, parece que você está pronto. O médico me disse sexta-feira que, dependendo, sabe, do meu estado físico, com 3 horas depois eu já posso estar dando os passinhos com o andador. Na live, Lula justificou que não queria passar pela cirurgia para não ter que adiar compromissos internacionais, como a reunião do BRICS, que acontecerá em agosto, e do G7, ocorrida no último mês de maio. O vice Geraldo Alckmin assumirá o comando do país durante a recuperação. E veja a seguir: protestos tomam conta de Israel após a aprovação de reforma judicial. E ainda, a comitiva brasileira viaja pela Ásia e Oriente Médio para firmar parcerias e conseguir uma linha de crédito de 12 bilhões de dólares. Nós voltamos em instantes, até já. Estamos de volta às 18h43 pelo horário de Brasília.
E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta terça-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. 2 pessoas morrem em um desabamento de uma casa na Vila Kennedy, em Bangu, na zona oeste do Rio. O imóvel de 3 andares desabou na última segunda-feira e a madrasta ficou soterrada junto com as 2 enteadas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mulher identificada como Tatiana Moraes, de 43 anos, e uma das adolescentes, Gabriele Juvenal, de 13 anos, morreram pouco depois de serem retiradas dos escombros. A outra adolescente, Camila Juvenal, de 15 anos, foi levada ao Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, onde está internada em estado grave. A perícia já foi feita para apurar as causas do desabamento. E foi confirmada ontem a construção de um novo campus do Instituto Federal do Rio de Janeiro, no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio. A cerimônia contou com a presença do prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o ministro da Educação, Camilo Santana. O instituto será construído em um local onde era uma fábrica que já foi desapropriado pela prefeitura. De acordo com o ministério, serão investidos 25 milhões de reais na unidade. A IFRJ atua em diferentes níveis e modalidades de ensino, como técnico, graduação e pós-graduação. Também atua em 14 municípios do estado do Rio, agregando mais de 16 mil estudantes e oferecendo cerca de 150 cursos. Eu fico por aqui e amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Muito obrigada, Anderson. Uma ótima noite para você. Até mais. Obrigada, Anderson, pelas informações e até amanhã. E olha só, falando sobre saúde, a Anvisa aprovou hoje o registro definitivo da vacina bivalente contra a Covid-19 da Pfizer e autorizou a aplicação em crianças a partir dos 5 anos de idade. O imunizante faz parte da 2ª geração de imunizantes contra a doença e permite uma ampliação maior devido à mistura de cepas. Além da variante original do vírus, tem também uma variante da cepa Omicron que circula no país desde o ano passado. O Ministério da Saúde orienta que a vacina seja usada como dose de reforço em adultos e grupos prioritários. E nos destaques internacionais, uma onda de manifestações tomou conta de Israel após o parlamento aprovar uma lei que limita poderes da Suprema Corte. Várias cidades em todo o país reuniram milhares de manifestantes para se colocar contra as mudanças. Os protestos contra a emenda se espalharam por todo o país. Estradas foram bloqueadas e houve confrontos com a polícia. Já são 29 semanas consecutivas de manifestações anti-governo. O maior sindicato do país ameaça com uma greve geral. 30 mil médicos anunciaram uma paralisação de 24 horas. Milhares de reservistas anunciaram que não vão se apresentar ao serviço. E líderes da indústria de tecnologia disseram que estão considerando transferir seus negócios para o exterior. Tudo isso por causa da reforma do judiciário promovida pelo governo de Israel. Ontem, parte dela virou lei, limitando a capacidade da Suprema Corte de barrar medidas do governo. A Rússia aprovou hoje uma lei que aumenta o limite de idade de 27 para 30 anos no serviço militar obrigatório. A medida vai aumentar o número de potenciais reservistas do exército russo, dos quais Moscou já mobilizou quase 300 mil em setembro de 2022 para a ofensiva na Ucrânia. A lei proíbe que os recrutas deixem o território russo a partir do momento em que são convocados. Para entrar em vigor, o texto terá que ser ratificado pelo Senado russo e assinado pelo presidente Vladimir Putin. As mobilizações de russos para o exército foram facilitadas em abril por uma lei aprovada às pressas pelo parlamento do país, que ampliava os meios de envio das convocações. Quem se negava a atender o chamado era privado de trabalhar para outra pessoa, receber empréstimos e obrigado a se desfazer de sua casa ou automóvel. Até agora, mais russos deveriam cumprir o serviço militar obrigatório de 1 ano. Mas muitos se esquivam das convocações ao deixar de frequentar suas residências oficiais ou subornam a equipe de recrutamento e médicos. Há meses, o Kremlin afirma que vai lançar uma nova onda de mobilização para a ofensiva na Ucrânia. A última convocação provocou a fuga de milhares de russos para o exterior.
Incêndios florestais forçaram o fechamento hoje do aeroporto de Palermo, na Sicília, enquanto o clima extremo continua a atingir a Itália. Os bombeiros trabalharam para apagar um grande incêndio em uma área próxima, que também interrompeu o tráfego rodoviário e ferroviário. O incidente reduziu as viagens da Sicília no pico da temporada turística. O principal aeroporto da ilha de Catânia, o quinto maior da Itália, foi fechado na semana passada devido a um incêndio em um terminal e reabriu apenas para alguns voos. Uma onda de calor atingiu o sul da Europa, com temperaturas aumentando o risco de incêndios e mortes. Em algumas partes do leste da Sicília, as temperaturas subiram para 47,6 graus, perto do recorde europeu de 48,8 graus Celsius, registrado há 2 anos. No norte do país, 2 pessoas morreram após fortes tempestades, causadas pelo aumento da temperatura média na região. A Itália colocou 16 cidades em alerta vermelho por causa das altas temperaturas. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos está processando o estado do Texas por colocar barreira de boias em rio para impedir passagem de imigrantes. O Rio Grande faz fronteira com o México. O Departamento de Justiça alega que o governador do estado, Greg Abbott, deveria ter pedido autorização para o governo federal. O órgão alega que as boias violam as leis sobre a desobstrução das águas navegáveis do país, além de causar problemas humanitários com risco maior de afogamento. O governador do Texas acusa o presidente Joe Biden de promover um fluxo de migração recorde no estado e que vai enfrentar o governo no tribunal. Já a Casa Branca disse que a barreira dificulta o trabalho de policiamento na fronteira. Uma comitiva brasileira liderada pelo ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, está em viagem pela Ásia e Oriente Médio para firmar parcerias e também conseguir uma linha de crédito de 12 bilhões de dólares. É isso mesmo. E o deputado federal Davi Soares faz parte do grupo e após a primeira reunião na Coreia do Sul, ele deu uma boa notícia para os produtores rurais. Vamos ver. A Coreia do Sul foi o primeiro lugar visitado pela comitiva brasileira em um roteiro que inclui visitas a 4 países da Ásia e Oriente Médio. A modernidade da capital Seul, com avenidas e arranha-céus arrojados, chamou a atenção do grupo. A missão é liderada pelo ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e também conta com representantes do setor e parlamentares, entre eles o deputado Davi Soares. Nesta segunda-feira, a comitiva participou de uma reunião no Ministério da Agricultura, Alimentação e Assuntos Rurais da Coreia do Sul. Entre vários assuntos abordados, o ministro brasileiro destacou a eficiência do sistema de defesa sanitária do país e também a importância da cooperação técnica entre os 2 países. Mas a melhor notícia foi dada pelo deputado Davi Soares após o encontro. O parlamentar afirmou que o banco que financia projetos na Coreia do Sul aceitou participar de uma linha de crédito de 12 bilhões de dólares para o Brasil. O dinheiro vai ser usado para a recuperação de áreas e aumento da produção de grãos. E serão 4 países que será feito esse giro, mas já houve a resposta positiva. Hoje, pela manhã, aqui na Coreia do Sul, junto ao Eximbank, que é o BNDES do governo sul-coreano, no sentido de promover uma linha de crédito para recuperação de áreas degradadas, para promover, vamos dizer assim, as plantações e aumentar também o volume de grãos aí produzido no Brasil. E com certeza, o Ministério da Agricultura, liderado pelo ministro Carlos Fávaro, volta com boas notícias para o nosso país. Diretamente de Seul, Davi Soares, para o Jornal da Rede. Hoje, o missionário R.R. Soares está em Florianópolis, Santa Catarina, para mais um encontro de fé e milagres. É isso mesmo, e vamos agora direto para lá conversar com a nossa repórter Patrícia Saraiva, que tem mais informações. Boa noite, Patrícia.
Boa noite, Maria Alice. Boa noite, Juliana. Tudo bem? Nós estamos aqui em Florianópolis em mais uma campanha do missionário R.R. Soares. Agora, às 19 horas, se iniciará o último culto, né? Já tivemos o culto das 9, tivemos o culto das 13 horas, repletas de bênçãos. E nós temos aqui testemunhas para contar sobre hoje e o que ainda pode acontecer nas próximas campanhas, nos próximos cultos. Estamos aqui com a Franciele. Pode vir aqui, Franciele. A Franciele, você já é aqui membro da igreja, né? Da Igreja da Graça há uns 13, 14 anos, isso mesmo? Isso mesmo, já sou membro da igreja há mais ou menos esse tempo e a gente era da antiga sede, agora desta, a gente estava ansioso para a vinda do missionário. Já fazia 7 anos que ele não vinha, né, até o estado de Santa Catarina. Como que é para vocês essa expectativa dele estar voltando? A gente esperava, a última vez que ele veio eu estava já aqui, a gente já estava no aguardo do retorno dele, ansiosos, felizes por ele estar bem e podendo ainda estar fazendo as campanhas, viajando por todo o Brasil, como a gente tem acompanhado. E chegou a hora de Santa Catarina. Florianópolis precisava da chegada dele, com as bênçãos que ele tem para nós. Você estava no culto das 9, das 13 horas? Não, eu vim só no culto das 19 mesmo. E qual Mas eu acompanhei pela internet. O que eu pude durante o dia eu acompanhei. Você viu então as bênçãos que aconteceram por aqui, né? Vi muitas e provavelmente não são todas, né? A gente vai do decorrer da semana, vai com certeza acompanhando e vendo os depoimentos que surgirão ainda dos muitos testemunhos que as pessoas ainda contarão. E hoje, tenho certeza, às 19 não vai ser diferente. Vamos ter muitas bênçãos hoje. Tá certo. Muito obrigada, viu, Franciele? A gente vai falar também com a irmã Indianara. A Indianara, ela é da igreja de Criciúma. Pode vir aqui, Indianara, tudo bem? Você esteve com a gente durante todos os cultos da 9, das 13 aqui em Florianópolis. Me diz aí o que você viu, o que você, né, testemunhou aqui no culto de hoje, pela manhã, pela tarde. Foi uma bênção, uma honra para nós receber, né, o nosso missionário aqui no nosso estado. E como vimos no culto das 9, no culto das 13 horas, uma chuva de milagres, muitas pessoas ali. Tanta parte onde ele fez uma reconciliação, onde o povo teve aquela oportunidade de se reconciliar com Deus, depois de ouvir aquela palavra maravilhosa, como a parte de testemunhos. Quantas pessoas ali tiveram a honra, né, de ver o Senhor operando através de pessoas aqui que chegaram com carteira de rota, chegaram com amuletas e depois estavam testemunhando que o Senhor fez. Amém. E com certeza Criciúma será da mesma forma, né? Com certeza. O povo de Criciúma já está nessa expectativa, com o coração preparado, porque amanhã, né? Amanhã o missionário vai estar em Criciúma, pela parte da manhã, né? Vai Indianara, perdão, preciso voltar para os estúdios, me desculpe, mas é isso mesmo. O missionário estará amanhã em Criciúma, às 9 da manhã, às 14 horas e também às 19. Depois, em Manaus, no domingo, às 18 horas e também na segunda-feira, às 9, 14 e 19 horas também. É com vocês aí do estúdio, Maria Alice Dias e Juliana Dariva. Obrigada. Patrícia, muito obrigada. Uma ótima noite para você. Patrícia, obrigada pelas informações. E olha, é sempre importante lembrar que quem não estiver em Florianópolis também pode acompanhar esses encontros. As reuniões serão transmitidas pela RIT TV, então continue ligado aqui com a gente. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Ótima noite para você. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã.